Temos aqui dois modelos de frasco GPI, um é de 30 ml, outro é de 35 ml, ambos de rosca 20. Só que você pensa, como comprar um frasco se eu não sei qual é a rosca dele? Ainda mais que de repente ele não veio com as rolhas e eu preciso adquirir essas rolhas para utilizar esses frascos nos meus artesanatos, nos meus aromatizadores ou sais de banho. Até porque eles ficam um charme com uma rolha. Então observem o seguinte, quando eu tenho um frasco com esse tipo de boca, às vezes uma rolha ela encaixa de um jeito que boa parte do corpo fica para fora e um pouquinho para dentro. Se eu colocar outra rolha numa medida um pouco menor, vai entrar mais dessa rolha ali dentro, ficando uma porção maior. Se eu forçar, o que eu não vou fazer agora, a gente vai perder aqui o vídeo, eu posso ter dificuldades para retirar esta rolha daqui de dentro. Agora, observem com essa mesma rolha que eu estou colocando nesse outro frasco de vidro. Viram como teve uma diferença menor? Parece até que ela ficou mais para fora do que o frasco de vidro âmbar. Olha só como ele entra um pouquinho mais. Então, eu tenho que ter este cuidado em relação a essa boca. Se eu optar por uma menorzinha, mais delicada, corro o risco de ela entrar e realmente eu nunca mais tirar. Observem que se eu virar ao contrário, ó, ela se vai. Então, como fazer esta medida? Se em frascos que são ambos de rosca 20, porque a medida é externa, eu posso ter esta diferença, então a forma um pouco mais segura que eu posso ter ou é fazer a medida de uma rolha que eu já tenha medido, que eu já tenha, verificar qual é o diâmetro dela. Então, no caso aqui, esta rolha, ela tem 1 centímetro com 3 milímetros e ela seria a mais adequada para o meu frasco cristal, mas em compensação, para o frasco de vidro âmbar, o que ficaria mais charmoso é essa mais larga. E aí eu pego uma rolha, que eu já tenho como referência, e meço o topo dela. No caso, esta rolha tem 1 centímetro com 5 milímetros e meio. Isso seria o ideal. Mas vamos supor que eu não tenha essas rolhas para poder utilizar como medida. Então, nós temos algumas características para chegarem o mais próxima possível da rolha perfeita. Como eu disse, é uma forma sutil, é uma dica sutil para que você não erre de uma forma absurda. Imagina você comprar rolhas desse tamanho e quando perceber, ela entrou ali para dentro. Então, pode não ser o perfeito se você não tem uma rolha medida para poder fazer o pedido, mas já vai te ajudar. Então, você vai pegar um frasco de vidro, vai apoiar contra uma folha de papel e vai circundar com o lápis de ponta fininha, por favor, que isso ajuda na precisão da medida. E vai formar esse círculo. Deixa eu largar aqui o lápis. Ó, formou um círculo. E dali, eu vou pegar o meio desse círculo para poder fazer a medida do diâmetro. Então, no meio, ou seja, na linha do diâmetro, eu vou contar 3 milímetros e vou fazer uma marcação. Do outro lado, vou contar 1, 2, 3 e também fazer uma marcação. Observem aqui, coloquei um pontinho em cada lado referente a 3 milímetros. E vou medir, então, quantos centímetros deu. No caso, 1 centímetro ponto 45 milímetros. Qual é a rolha que mais se aproximou para esse frasco? Não foi essa daqui? Em que eu tenho 1 centímetro com 4 milímetros. Então, ela seria a rolha mais adequada para esse frasco. Vou mostrar agora a diferença em relação ao frasco de vidro âmbar. Vou tentar colocar exatamente aqui no centro, para que vocês observem que mesmo eu circundando, do lado de fora, ele tem sim a rosca 20, observem que é a mesma medida. Contudo, nós percebemos
que esta rolha aqui é diferente em relação, né, a parte interna é diferente em relação a cristal. Então, por isso que eu comentei que as roscas dos frascos de vidros são contadas do lado externo deles e não o lado interno. Mas é melhor, se você não tem como fazer essa precisão, não tem, por exemplo, um adipômetro, que é esse instrumento aqui que ajudaria a fazer a medida, né, no caso a gente encaixa aqui dentro do frasco de vidro e consegue ter a medida precisa, e isso que esse aqui é um adipômetro que não é de precisão. Existem os de precisão que me dá uma medida perfeita em relação ao tamanho da rosca. Mas se eu não tenho como fazer isso, uma outra alternativa é, o padrão são 3 milímetros, como colocados aqui no papel. É eu contar com a régua, e nisso é importante, muito, muito, muito importante ter uma régua de qualidade, não essas de brinde, que nem sempre elas são de qualidade, e verificar quantos milímetros deu a minha medida. No caso aqui, a medida deste frasco é de 3 milímetros e meio. Em compensação, deste outro frasco, a medida dele é de 3 milímetros. Então, isso já dá uma boa diferença na escolha da rosca. Mas, como eu comentei, ambas essas duas roscas, elas podem ter uma diferença de 1 milímetro, mas isso não significa que a qualidade do seu produto vai ser afetada em função de 1 milímetro de diferença, ao contrário dessa outra aqui. Gostou da dica? Tem outras dúvidas? Escreve para nós. E cada semana nós postamos um vídeo dando explicações melhores e mais completas sobre o uso, sobre o encaixe e como escolher cada um dos produtos. Ok? Obrigada! Ah, lembre aí, curte o nosso canal.